noite, meninos e meninas. Bem-vindos a mais uma história ao deitar. A história que eu vos trouxe hoje saiu deste livro e chama-se Eu Quero o Meu Papá. Esta história foi escrita por Tracy Cordroy e ilustrada por Alison Edson e é da Minutos de Leitura. Já estão bem aconchegadinhos, assim com o pijaminha vestido, dentinhos lavados, com uma mantinha nas pernas. Então, está tudo pronto para ouvirmos uma história. Vamos lá começar a contar uma história ao deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez, era uma vez. Era uma vez um ratinho muito pequenino chamado Arthur. Este ratinho adorava fingir que era um grande cavaleiro e adorava construir castelos de cartão. Mas neste dia estava tudo a correr mal ao nosso Arthur. É que o castelo que ele estava a tentar construir não se segurava e ele estava muito zangado porque não conseguia construir o belo castelo, vejam só. O castelo realmente está todo tortinho, as coisas caem para um lado, caem para o outro. Então o Arthur zangou-se e disse: "Vou desistir de construir este castelo." Pegou no seu peluche, que era um pequeno dragãozinho que se chamava Barnabé, e afastou-se do castelo. Mas enquanto se afastava, choramingava e dizia: "Eu quero o meu papá!" Sabem porque é que ele dizia isto? Quando precisava de ajuda, ele chamava sempre o papá. E foi isso mesmo que fez. Quando encontrou o papá, que estava a arranjar uma bicicleta velha, ele disse: "Papá, o meu castelo não está a ficar nada bem hoje." E o papá olhou para o Arthur e disse: "Oh, Arthur, então vamos lá ver o que é que se passa. Vamos arranjar o teu castelo." E lá foram os dois até ao castelo ver o que se passava. O papá, quando chegou lá, disse: "Arthur, de construir este castelo vai ser uma tarefa para 2 cavaleiros, não achas?" O Arthur olhou para o papá e perguntou: "Papá, tu também és um cavaleiro?" O papá piscou o olho ao Arthur e disse-lhe: "Sou, pois. Somos cavaleiros juntos, Arthur." E o Arthur respondeu: "Claro que sim, papá. Cavaleiros para sempre." Então o pai do Arthur mostrou-lhe um grande boião de cola. "Isto é cimento para castelos", disse o papá ao Arthur. O Arthur estava maravilhado com tudo o que o papá sabia sobre construção de castelos. Então ajudou-o a reforçar todos os muros do castelo. Pintou-os também e construiu uns torreões muito bonitos e muito direitinhos. "Só falta uma coisa, papá", disse o Arthur. "Todos os castelos precisam de uma bandeira." E então lá arranjaram a bandeira e vejam só que belo castelo estes 2 cavaleiros construíram. "Bom trabalho, cavaleiro", disse o papá. Enquanto o papá terminava aquilo que estava a fazer, o Arthur ficou a brincar aos cavaleiros com o seu peluche, o Barnabé. Ele correu, ele trepou, ele agitou ferozmente a sua espada e depois viu ao longe uma vassoura e pensou: "Isto pode ser o meu cavalo." Então pegou na vassoura e gritou: "Ao ataque!" Enquanto fingia que cavalgava no seu cavalo, esticava a sua espada para atacar e cavalgava cada vez mais depressa, até que... Ups! Tropeçou e caiu. Oh, Arthur! Olhem só o Arthur no chão caído. É claro que ele chamou logo quem? O papá. "Papá, magoei-me na minha perna." O
papá foi logo a correr, pegou no nosso Arthur, levantou e disse-lhe: "Anima-te, bravo cavaleiro, já passou. Não foi nada de grave. Olha lá, Arthur, que tal irmos visitar o teu castelo favorito?" O Arthur esboçou um enorme sorriso e disse: "Aquele que fica no parque infantil, papá." E o papá disse: "Claro que sim, esse é o teu castelo preferido." E lá foram os dois. Quando chegaram, ficaram ainda mais felizes. Era um parque infantil com muitos amiguinhos que tinham uma bandeira como os castelos. Era muito parecido com um verdadeiro castelo. E então os dois brincaram muito. Marcharam à volta do castelo, treparam as suas escadas, escorregaram em grandes escorregas e falaram sobre reis, cavaleiros e coroas cintilantes. "Agora vamos pescar monstros no fosso do castelo", disse o papá. Mas não são perigosos, papá?" perguntou o Arthur. "São, mas eu estou sempre do teu lado." E então sentaram-se os dois lado a lado num pequenino lago que havia à beira do parque infantil e fingiram que era um grande fosso para pescar monstros. Puseram as suas canas na água até que, de repente, algo começou a puxar a linha da cana do Arthur. "Papá, papá, deve ser um monstro! Apanhei um monstro, papá!" Seria grande e peludo e com garras e assustador. "Papá!" O papá veio a correr e disse: "Eu estou aqui, Arthur. Só fui buscar o nosso lanche, filho." E o Arthur dizia: "Mas eu apanhei um monstro, papá." E o Arthur estava muito assustado, mas de repente, quando o papá o agarrou e o ajudou a puxar com a cana, ele já não sentia tanto medo, porque o papá estava novamente por perto. Com muita força, os dois puxaram e puxaram e puxaram até que, plof! Por fim lá apareceu um monstro. Querem ver qual é o monstro? Olhem só! Parece-vos um monstro? Pois é mesmo um monstro. Sabem que monstro é? É um botossauro. E então os dois deram uma enorme gargalhada. "Um botossauro, papá! É perigoso!" Então riram e riram muito durante todo o caminho para casa. Isto é que foi uma grande aventura, uma grande brincadeira de cavaleiros. Mais tarde, já em casa, o Arthur estava escondido no seu belo castelo no jardim. E então construiu uma linda coroa grande e cintilante. Sim, porque todos os cavaleiros precisam de um rei para o seu castelo. E o rei Arthur teria de ser alguém muito especial. Era alguém especial e que nesse momento já sentia a sua falta. "Arthur!" chamou o papá. "Arthur, onde estás?" O Arthur apareceu de repente, saiu de dentro do castelo e disse: "Surpresa, papá!" E então deu-lhe uma bela coroa brilhante e cintilante e pôs-lhe na cabeça do pai. "É para o meu rei especial", disse o Arthur. "Oh, mas que linda coroa, Arthur! Damos abraços juntos?" E o Arthur respondeu: "Abraços para sempre, papá!" E deu ao seu papá o maior e mais fofo abraço de todo aquele reino. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. E vocês? Quando têm algum problema, também chamam o papá? Ou a mamã? Claro que sim! Eles estão sempre ali para nos proteger e ajudar. Então agora que já ouvimos esta história, os olhinhos já estão a começar a fechar, vamos dormir. Vamos lá agora deitar.
os olhinhos vamos fechar. Prontos para sonhar, prontos para sonhar. Bons sonhos.